não precisou a intervenção da cultura terrena, da cultura de escolaridade, não precisou nada disso. Você, por um processo natural, você começa a aprender, porque quando eu te falo, agora que eu estou falando, para vocês tudo é uma coisa mais ou menos misteriosa. Eu estou falando de coisas que vocês não estão entendendo, aparentemente. Não estão entendendo. Mas, na medida que eu vou falando, no próximo domingo, mais uma vez, etc., vocês vão compreendendo, mas não vai compreender com o seu intelecto, vai compreender com todo o seu ser, com o seu coração, com sua alma, com sua vida. O sistema de ensino mediúnico, ele é uma coisa assim tão extraordinária, porque você aprende com o seu corpo todo. Você aprende ectoplasmaticamente. Você aprende pela sua mediunidade. Não depende de você ser assim, vamos dizer que você tenha cultura, seja analfabeto ou não seja, não importa esse fato, não é? Então não é um ensino intelectualizado, quer dizer, você seja analfabeto ou seja universitário, não tem importância nenhuma, porque você vai aprender exatamente com todo o seu ser, e principalmente, desde que essa doutrina é uma doutrina do coração, é uma doutrina do amor, então, porque a linha de Jesus, a linha de Paiseta Branca, é a linha do amor, né? E é mais intensificado o desenvolvimento do seu plexo cardíaco aqui, então você vai sentir muito mais do que você vai pensar. Você vai sentir muito mais, você vai ter sensações boas, né? E a partir daí você começa a se sentir realizado. Quer dizer, a partir do momento que você sente uma coisa boa, que é somente sua, veja bem como é que o processo é tão extraordinário. Você vai aprender individualmente, não é coletivamente. Você vai aprender por si mesmo, a sua própria maneira de aprender. Você vai saber o que fazer da sua vida, etc. Quer dizer, é uma realidade individualizada, porque o conjunto dos médiuns fazem os rituais juntos, etc., mas cada um recebe de acordo com a sua própria individualidade, de acordo com a sua evolução, de acordo com o tamanho que você tem, não é? Então você recebe particularmente. E é uma experiência, quando você começar a sentir as primeiras experiências místicas, as primeiras experiências de sensação do mundo fora da matéria, as primeiras experiências do relacionamento com outro mundo, com o mundo invisível, quando você sentir os primeiros sintomas, você vai sentir uma alegria muito grande, vai sentir na eternidade, quer dizer, você vai sentir como se, vamos dizer assim, você vai acreditar cada vez mais, na proporção que você vai percebendo no meio da sua própria experiência. Você vai percebendo a vida fora da matéria, você sabe, como uma pessoa que chegou para mim, olha, eu pedi um trabalho que fizesse para mim, etc., e de repente eu fui fazer um negócio, tratar de um assunto, e saiu maravilhosamente bem. Ele sentiu nitidamente a intervenção do plano espiritual na vida, e vocês vão sentir isso muito mais. Cada dia vocês vão sentindo uma coisa diferente, cada dia vocês têm uma experiência diferente. Agora, tem que ficar atento. O único trabalho que exige aqui o Val do Amanhecer, essa doutrina, é atenção consigo mesmo, é concentração em torno de si mesmo. Você tem que prestar atenção na sua própria vida. Quanto mais você vai prestar atenção, quanto mais você presta atenção nos fenômenos que vão acontecer com você, mais você se sente, você vai penetrando na vida fora da matéria. Quer dizer, você é na vida fora do mundo físico. Aí você vai acreditar mais em Deus. Aí você vai acreditar mais nas coisas invisíveis. Porque, na realidade, a dificuldade que a gente tem aqui, na matéria, o encarnado, o espírito encarnado, é a dificuldade porque a vida física exige muito. A vida do mundo físico exige muito, exige dedicação, correção. Toda hora você pensa, você toda hora tem preocupação, tem isso com aquilo. Ninguém fica isento de preocupações,
Só as crianças, que são relativamente conscientes, assim mesmo têm as suas preocupações relativas a si mesmas, né? Mas o adulto tem muita preocupação, você tem que sobreviver, você tem que lutar pela vida, etc. Mas, veja bem, você, eu vou pensar na vida fora da matéria, eu não vou pensar, eu tenho muita preocupação, tenho muita obrigação para fazer, mas veja bem, quando você descobre que você ficando parado às vezes, pensando ou sentindo a vida fora da matéria, penetrando nesse mundo de Deus, na mesma proporção os seus problemas físicos diminuem, ou são mais simples de ser resolvidos. Porque, veja bem, a energia que vem de Deus, e esse é o grande dilema de todo o homem, de ser religioso ou não ser, né? Então diz o Evangelho, cuida primeiro das coisas de Deus e o resto será de acréscimo. Porque na proporção que você começa a acreditar, você começa a perceber no seu próprio corpo, na sua própria alma, começa a perceber os fenômenos, nessa mesma proporção você percebe que os problemas vão sendo resolvidos às vezes de per si mesmo. Se resolvem automaticamente. Aquela preocupação que você tinha de repente, puxa vida, meu cheque entrou, só segunda-feira que eu posso ir lá no banco saber o meu cheque está sem fundo, ou coisa parecida, aquela preocupação toda. Quando você confia na espiritualidade, quando você confia, provavelmente o seu cheque já estava, você se enganou, o seu cheque já estava coberto, etc. Então, é uma coisa extraordinária. É muito difícil de se exprimir isso, como eu quero exprimir para vocês, mas é uma coisa muito importante, confiar em Deus, confiar no mundo espiritual. Quer dizer, você de repente penetrar e saber que existe um outro mundo, que existe uma força muito maior do que a força física, né? Uma coisa de valores muito mais amplos, né? E você vai penetrar nesse mundo, vai sentir aquela coisa, vai sentir a experiência da divindade dentro de você. Então um dia você vai poder dizer, como Paulo de Tarso, né? Que diz, não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim, né? Então você vai saber que o Cristo, Cristo, esse Jesus, essa doutrina que está sendo ensinada, essa doutrina que a tia Neiva trouxe, essa doutrina de Jesus, de Pai Seta Branca, né? Que é a lei do amor, da tolerância, da humildade, você vai perceber que ela funciona, que ela é real, que ela é muito mais real do que o seu mundo físico, e que as forças são muito maiores, que as energias são muito maiores. Então vale a pena você desenvolver isso, experimentar, vale a pena você se dedicar um pouco, vale a pena você parar um pouco de correr atrás da sua vida física e correr atrás da sua vida psíquica, da sua vida espiritual. É a grande diferença que faz o ateu, o homem que não acredita em nada, e o homem que acredita. Agora, como existe cada vez maior número, como diz, as sombras estão dominando o planeta, um grande número de pessoas que desacreditam, o que acontece? Um conjunto imenso que vai todo mundo vai ladeira abaixo. Quer dizer, nós estamos sentindo, por exemplo, se a gente sabe que o Brasil é todo riquíssimo, né? Que o Brasil tem ouro, pedras preciosas, é um dos países, a terra maravilhosa, tem 8 milhões de metros quadrados, de quilômetros, quadrados, um território imenso, agriculturável, tudo tem riqueza no subsolo, tem tudo que é. E de repente você está vivendo com essa pobreza, por quê? Por quê? É os homens que não estão tendo capacidade de transformar essa riqueza, de ajudar, e todos são culpados, não é só os governantes, não. Todos são mais ou menos culpados do fato. Quer dizer, as ambições, o egoísmo, etc., faz com que muitas pessoas concentrem muita riqueza nas mãos e outros não tenham nada, outros passem fome. Toda a irregularidade vem do quê? Da ausência de religião, da ausência de uma crença fora da matéria. É isso que vocês estão passando agora e começando a penetrar no mundo fora da matéria. Conhecendo a vida fora da matéria, conhecendo o mundo invisível, vocês vão percebendo a presença de Deus dentro de vocês, dentro do seu coração, dentro da sua alma, e você vai começando a desenvolver, você vai acreditando cada vez mais.
Diz o Evangelho, num determinado ponto, que aquele que muito tem, se lhe é acrescentado, e o que pouco tem, se lhe é tirado. Parece uma contradição. Na verdade, o que é isso? Na medida que você adquire mais conhecimento, o conhecimento aumenta muito mais dentro de você. Quer dizer, há uma resposta do plano espiritual que esclarecendo. Agora, se você tem um pouquinho de conhecimento e não desenvolve mais, esse conhecimento é negativo e você vai fazer mais mal do que bem. Então, aquele que pouco tem, se lhe é tirado, o que muito tem, se lhe é acrescentado. Então, vocês vão fazer essa experiência maravilhosa de mergulhar no mundo espiritual através da sua mediunidade, de um processo físico, inclusive. Porque a sua mediunidade é física. A sua mediunidade é células energéticas que se manifestam ectoplasma, que saem fora do seu corpo. Quer dizer, ectoplasma, mediunidade, magnético animal, não importa o nome que dá, mas que você vai entrar fisicamente no mundo invisível. Vai entrar fisicamente no mundo fora da matéria. E você está entrando nesse instante. Quer dizer, este fenômeno que está acontecendo aqui. Fenômeno especificamente tratado, especificamente manipulado, para que vocês penetrem realmente na vida fora da matéria. E vou dizer para vocês, é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer a um ser humano. De repente, você começa a ser tocado pela luz divina, toca seu coração, toca sua mente, toca seu pensamento, toca suas energias, tudo modifica dentro de você. E o seu organismo, então, a partir daí, iluminado pela luz crística, ele vai melhorando fisicamente, vai se organizando melhor os órgãos internos, o seu sangue vai correr com mais energia, o sangue mais vermelho. Quer dizer, é um processo maravilhoso, mas você que tem que se conscientizar desse fato, que é na proporção que você se conscientiza do processo, nesta mesma proporção você vai aumentando muito mais. Quer dizer, na proporção que você procura a luz, essa luz vem ao seu encontro com muito mais intensidade. Então, aquele outra parte do Evangelho que fala assim: batei e abrir-se-vos-á, pedi e recebereis. Você vai ter que adquirir a capacidade de pedir a Deus. Com esse processo você adquire a capacidade de rezar. Capacidade porque veja bem, o teu pensamento, quando você pensa, não precisa abrir a boca para falar. Se você pensa procura a Deus no seu pensamento, procura o Cristo Jesus, procura as coisas boas, se você procura pensar bem, esse pensamento, ele forma um plano vibracional tão perfeito que chega a Deus. A oração, a melhor oração do mundo, é feita assim, silenciosamente. Quando você pensa que rezando em voz alta, etc., não. Quanto mais silenciosa é a prece, mais ela vai atingir aonde é dirigida a Deus Pai Todo-Poderoso. Olha que você pode rezar ininterruptamente. Não precisa você se deixar só rezar na hora de dormir, ou só rezar na hora, ou na hora de almoçar. Você pode viver rezando o tempo todo. Você pode viver em prece, mesmo atendendo a todas as suas obrigações e vivendo intensamente, e sendo um homem de negócios, e fazendo uma mulher dona de casa, cheia de filhos. Tudo bem. Esse processo não altera nada. Você pode pensar em Deus ininterruptamente. E quando você pensa em Deus, procura a luz divina, imediatamente a resposta vem. Então você pode viver uma vida divina no meio da confusão, você pode viver no meio do inferno e você pode viver bem. É isto que é um médium desenvolvido, bem desenvolvido, um médium conscientizado. Ele pode viver em qualquer ambiente, em qualquer circunstância, no meio do inferno, e pode viver muito bem. Então é esta proposta que o Vale da Amanhecer está lhes oferecendo. Certo? Vocês têm que aprender a manipular suas energias,
os instrutores estão aqui para lhe ensinar, e o processo é muito eficiente, muito rápido, e depois vocês têm que aprender, então, o que é a conduta doutrinária, o que é a vivência crística, a vida com Jesus, a vida que Jesus deu uma instrução para a humanidade inteira, ele é o mestre universal. Você tem que entender aquilo, o que significa viver com tolerância, o que significa tolerar, o que significa você amar, o que significa você ser humilde. E é muito importante que você aprenda essas coisas, porque senão você nunca vai ser um bom médium. O médium pode ser medíocre, pode ser assim, um médiuzinho que passa pelas formalidades, etc., e vai, porque todo mundo tem a mesma aparência, né? Mas, veja bem, você tem que aprender a doutrina de Jesus, a doutrina que é a essência do Vale do Amanhecer, que o Pai Seta Branca era um arauto de Jesus, né? E que Tia Neiva é uma emissária de Jesus e veio nos dar então essa grande doutrina, essa grande coisa. Então, aprender as coisas daqui, se dediquem, por favor, não percam tempo, não fiquem olhando e encontrando em você as bobagens que acontecem aqui, porque isso é um ambiente de milhares de pessoas, tanto clientes como gente, e que correntes negativas que vêm, tudo vem ruim. Né? E aqui a gente manipula aqui, mas constantemente a gente está no meio da sujeira, porque veja bem, assim como o hospital de base está cheio de gente doente, emanando coisas ruins pelos corredores, etc., ou é um hospital espiritual. Então não queira ver só o lado bom e de repente tudo bonzinho, tudo lá. Não, nós temos muito problema, que é um hospital realmente do espírito aqui dentro, né? Então você tem que compreender. Olha, a compreensão é a melhor coisa. Procure nunca julgar assim no primeiro instante. Ah, aquilo assim está errado. Não. Procura compreender. Veja bem, compreensão é a coisa mais importante. Tudo que na nossa prece do Jaguar, nós falamos vales negros da incompreensão. Pois a incompreensão é a maior, é a negrura mesmo. Então você tem que compreender. Nunca se adiante no julgamento. Nunca se precipite e dizer aquilo está errado, está certo. Primeiro procure compreender. Aí quando você compreende, as coisas ficam muito mais fáceis para você mesmo. Certo? Então é isso aí. A nossa proposta é essa, de fazer de você um verdadeiro missionário, aquele que está em contato com Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que tem segurança, aquele que sabe das coisas e aquele que alivia a dor dos outros. É isso. Você tem que não só aliviar suas próprias dores, e isso é muito importante, como também aliviar as dores dos outros. É o missionário real. Para que você faça tudo isso, a única exigência nossa é que você, a partir de agora, não tome mais álcool, não tome mais cachaça, bebidas alcoólicas, nem alucinógenos de nenhuma espécie, certo? Então, você se compromete a partir de agora, e vai se comprometer muito mais quando fizer essa iniciação, a nunca mais ingerir bebidas alcoólicas, certo? Bebidas que contêm o álcool. E a outra exigência é que vocês, a partir de agora, se integrem mesmo nesta doutrina, porque é um sistema avançado, é um sistema que está dando assistência a muitos outros grupos espirituais. Todos os dias a gente recebe notícia. Ontem, por exemplo, eu recebi uma visita de uma pessoa que se dedica a uma obra extraordinária com crianças, né? Superdotadas, etc. É uma organização poderosa, ligada ao exterior, etc. E é longe daqui, né? É num estado daqui, num outro estado do Brasil. E as pessoas me surpreenderam quando disseram: olha, nós viemos aqui porque nós somos comunicados que a energia que alimenta o nosso templo, esse é um templo, né? Vem daqui. Então nós estamos fornecendo energia, né? Para outros grupos, etc. Então o nosso sistema é perfeito, graças a Deus. Mesmo com as imperfeições que vocês possam ver na aparência, sim, ele é perfeito. Não se esqueça nunca que isso é um hospital. O hospital normalmente abriga doentes, não é isso? Então, os doentes que vêm
vão para ser curados, naturalmente, né? Mas eles estão aqui, estão presentes, são espíritos desencarnados. Quantas falanges, Pai Seta Branca não manda para cá, falanges de espíritos veteranos do planeta, às vezes, mas na escuridão, manda para cá para serem clareados e transferidos para outro plano. Então, isso aqui é um hospital. Compreendam isso e procurem ver com bons olhos, certo? Procurem ver com bons olhos, procurem ver com tolerância, com paciência. Vá desenvolvendo desde o início a sua tolerância. Você vai precisar de muito, porque muitas vezes você imaginou que um sujeito religioso tem que ser de uma maneira e na verdade ele é de outra. Ele é um ser humano do mesmo jeito. O religioso é um ser humano. O sacerdote é um ser humano do mesmo jeito. Então vocês não pensam que encontrar santidade aqui na gente, né? Mas procura ver que nós somos seres humanos também, com um pouco mais de experiência que vocês, naturalmente estão chegando hoje, mas sempre somos seres humanos, certo? Nos compreenda em primeiro lugar, depois compreenda você mesmo e depois você compreenda os outros. É isso que é necessário e eu espero então que vocês tenham um grupo tão numeroso, porque normalmente começam poucas pessoas, né? E que vocês todos encontrem realmente o caminho da perfeição, o caminho da evolução. Salve Deus. Outra coisa que também é necessário, que isso aqui é tão maravilhoso, tão completa essa doutrina, que envolve todos os sistemas, né? O sistema crístico aqui é perfeito, porque foi trazido por uma clarividente, então vocês não vão precisar de outras doutrinas, mas respeitem essas doutrinas. Quer dizer, todas as religiões aqui nós respeitamos, nós não temos indício com ninguém, não temos brigas religiosas, não disputamos nada com ninguém. Então, procure também fazer a mesma coisa. Se for preciso, você vai ser convidado um dia para ser padrinho de casamento, de batismo em qualquer lugar, etc. Pode ir tranquilamente, mas não fique participando dos rituais, certo? Respeite a todas as religiões, pode até frequentar como amigo, etc., mas não participe dos rituais. E a outra coisa que é o problema do dinheiro. Nós aqui temos um ponto alto. O Vale não recebe nada de ninguém, dos clientes, não recebe esmola de espécie nenhuma, não recebe nada do governo. Às vezes, uma exceção é feita para um motivo qualquer, como essa da comunidade, que recebe alguns favores do governo, mas isso aí assim mesmo custa caríssimo. A gente paga um dinheirão pelo pouco que recebe. De maneira que você também, como médium individualmente, você não tem o direito nunca de ajudar uma pessoa e receber alguma coisa em troca. Nem mesmo entrosamento com o cliente. O cliente é atendido pelo Vale do Amanhecer, não é atendido pelo médium fulano ou ciclano. Por isso que muitas vezes o cliente diz, eu quero falar com aquele médium e tal. Olha, a entidade dele está ali, incorporada no outro médium, mas ele não está ali. Então é muito bom isso, que seja atendido impessoal, para que você não entre em simpatia, em entrosamento com o cliente. É muito perigoso, sempre dá errado, quando o determinado médico combina, eu vou atender, a minha entidade vai atender você, etc., vai dar sempre rolo. Sempre dá rolo. De maneira que procure não se entrosar, você não tem o direito de receber nem um favor de uma pessoa que você atendeu. Ao contrário, você já está, se você precisava dessa pessoa, a partir do momento que você atendeu ela, você não pode nem dispor mais dela, não pode precisar de nada. De maneira que é isso aí. E como nós vivemos sem dinheiro, vamos dizer assim, os dinheiros aqui são do imediato, o que a gente coleta, entre os médios mesmo a gente coleta o que for preciso. Não é muita coisa, mas você precisa se dispor a ajudar. Agora, não é obrigado. Eu friso bem isso. Você não é obrigado. Agora, se você quiser, tiver boa vontade e quiser aliviar os problemas que nós temos materiais, né, você tem os meios, tem os canais certos.
Tem esse menino Elias, esse que está aqui atrás de mim, que é especialista no assunto. Ele tem uma falange que se especializou, e é uma tarefa bem espinhosa, né? De coletar dinheiros, etc, etc. Então ele está sempre sentado ali naquela lojinha, tem uns bilhetinhos para vender, etc, tem umas coisas, procurem ele, ou procurem qualquer meio que vocês possam colaborar. Então, mas a colaboração tem que ser voluntária. Pelo amor de Deus, você não veio aqui para ficar mais pobre, não. Ao contrário, você veio aqui para ter mais capacidade de luta pela vida e, consequentemente, ficar mais rico, né? E espero que você fique bastante rico. Salve Deus. Hoje nós temos a bênção do Pai Seta Branca. É uma tradição nossa. O Pai Seta Branca vem com toda a sua falange, então incorpora nas médiuns e dá uma bênção em cada um. Vocês estão convidados, né, para essa bênção. Salve Deus. Agora vamos nos preparar. Posso estar contigo. Ó grande Oriente, Oxalá, ó grande Oriente, Capita, Filhos, Grandes Orixás, povo de Oxalá, entregue nos olhos meus ouvidos, minha boca, meu Pai, nos olhos meus ouvidos, minha boca, para ser entrada na terra, Pai nosso, que está no céu e pela parte, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus espirituais. O nosso cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa-nos as nossas e não nos deixes cair em tentação. Da glória em todos os séculos sempre. Aqui, faça bem horizontal, bem firme, com os dedos das mãos bem esticados. Fechem seus olhos agora, fechem seus olhos e pensem, procurem imaginar quem são os seus guias, seus mentores. Procurem imaginar esses espíritos de luz maravilhosos, que já são realizados, que já passaram, não tem que passar pela Terra mais encarnar, e que esses espíritos estão prontos para lhe ajudar. Pensa neles agora e repita, por favor, depois de mim. Senhor, 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 faze a minha preparação para que nesse instante possa eu estar contigo. Em nome do Pai,